Amigo e amiga cartoleira, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre rodada de número 15, time principal. Já estamos aqui na tela principal do aplicativo do Cartola e a nossa última pontuação foi de 63,28. Hulk era o nosso capitão, como vocês sabem, e com sua ausência a gente perdeu preciosos pontos nessa rodada, até pênalti para o Atlético Mineiro teve nessa partida. O nosso total de patrimônio agora é de 145,08 e o nosso total de pontos acumulados, vejam bem vocês, é de 955,96. Devagarinho, é o que eu sempre falo para vocês, devagarinho, rodada por rodada, a gente vai chegar lá em cima. Então, pessoal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque aqui funciona e funciona de verdade. Sem mais demora, vamos lá falar sobre a rodada 15, escalar o nosso primeiro esboço para essa rodada. Chegando aqui na posição de scout, eu tenho que informar para vocês, antes de fazer a nossa escalação, que essa semana é semana de Copa do Brasil e na próxima é semana de Libertadores e Sul-Americana. Então cuidado, porque alguns times podem estar poupando, de olho nas notícias, de olho no termômetro dessa rodada, que deve estar, pessoal, lá em cima. Sem mais demora, vamos lá começar por onde a gente sempre começa, que é pelos goleiros. Chegando aqui nos goleiros, a gente tem um bloco dos goleiros bons e caros, como vocês já sabem, e o bloco dos goleiros bons e baratos. No bloco de cima, a gente tem aqui o Everton, boa partida para ele, assim como o Diego Alves e o Everson, três boas opções para você estar escalando no seu time. Descendo mais aqui, a gente tem o Richard, boa partida para o Richard, principalmente que o Atlético Goianiense, quando sai para jogar, não costuma fazer tanto gol assim. Descendo mais aqui, a gente tem o Walter, que pega o Bahia em casa, o Bahia que tem 5 partidas que não faz gol. E descendo mais aqui, para finalizar, João Paulo da Chapecoense, o João Paulo que não negativa, ele pode até tomar gol, mas está sempre fazendo defesas. E tem um jogo em que ele pode estar brilhando, porque deve ser bem exigido. E aí, para finalizar, Gabriel Chapecó, que deve ser aí um dos goleiros mais escalados da rodada e ainda está bem desvalorizado aqui. Mas, para o nosso gol, para o nosso primeiro esboço, a gente vai ficar aqui com ele, com o Richard. A gente acha que o Richard tem um jogo bem favorável e nesse primeiro momento a gente está ficando com ele. Vamos agora para os nossos zagueiros. Chegando aqui na zaga, a gente tem logo aqui de cara o GG e o William Arão, duas excelentes opções para a rodada, então vocês têm que estar de olho. Descendo mais aqui, Júnior Alonso ou Nathan Silva, dupla de zagueiros do Galo, o Galo que tem um jogo fora de casa contra o Juventude, jogo difícil, mas o Juventude vem aí com alguns desfalques, então o Galo pode estar sim mantendo o SG nessa partida. O Galo, pessoal, preste atenção, tem a segunda melhor defesa da competição. Descendo aqui, a gente tem ele, Pedro Jeromel, deve ser uma das unanimidades da rodada e a gente vai estar ficando com ele. Outras boas opções de zagueiro, a gente pode destacar aqui, tem o Luan e o Renan, boas opções para a rodada. O Renan que vai jogar ali de lateral esquerdo, então ele está desarmando muito quando ele joga nessa posição. E para finalizar, o nosso segundo zagueiro aqui, o zagueiro que vai para o nosso time, Gustavo Henrique, pela fase. Vejam vocês o gráfico dele, Gustavo Henrique que tem a bola aérea muito a seu favor e pode estar ali decidindo o jogo em virtude disso. Assim, vamos agora para as nossas laterais. Chegando aqui nas laterais, a gente tem bons exemplos de laterais, a exemplo do Isla, laterais do Flamengo fortes para a rodada. Wanderson deve ser um dos laterais mais escalados, o Wanderson é um jogador bem ofensivo, a Chape que cede muito para lateral direito que joga contra ela. Marcos Rocha, boa opção, bom jogo para ele. E descendo mais aqui, a gente tem ele, o Felipe Luiz, bem forte para a rodada. E para finalizar aqui, o João Lucas que pega um Bahia fragilizado, um Bahia que não está fazendo gol e ele pode estar se saindo muito bem. Mas a nossa dupla de laterais aqui, a gente vai ficar com o Marcos Rocha e a gente vai dobrar o Grêmio, a gente vai indo aqui com o Wanderson, fechando a nossa zaga com Wanderson, Richard, Marcos Rocha, Gustavo Henrique e Pedro Jeromel. Vamos agora
aqui para o nosso técnico e rapidinho a gente vai ficar com ele. Renato Gaúcho vai fazer esse investimento aqui de 14,20 cartoletas, porque está valendo a pena o Flamengo que está com volume de jogo absurdo. Sem mais demora, vamos agora para o nosso meio e para o nosso ataque. Chegando aqui no nosso meio de campo e no nosso ataque, a gente tem, no nosso modo de olhar essa rodada, 4 unanimidades que não pode estar de fora do seu time. A primeira delas é aqui o Arrascaeta, não pode sair do seu time. Vejam só vocês a média absurda do Arrascaeta, então não tirem ele do seu time de forma alguma. E a outra aqui vocês podem até se surpreender, mas a gente vai aqui com o Terãs que tem média, vejam bem vocês, de 8,7 quando joga na Arena da Baixada e ainda está aqui bem desvalorizado. É uma excelente opção para a rodada, então você não pode estar com ele fora do seu time. Ainda pega um São Paulo que cede muito para meio campista. Assim, a gente tem 2 opções unânimes no meio de campo e 2 no ataque. Você já deve até saber quais são, que é o Bruno Henrique e o Gabriel, o Gabigol, para você estar evitando loteria no time do Flamengo, saber quem é aquele jogador que vai fazer gol. O Flamengo que está com um volume de jogo muito bom. Assim, sobra uma vaga no meio de campo e uma vaga no ataque para você estar fechando o seu time. E você pode fechar ela da seguinte forma, preste atenção. A primeira delas é indo aqui com o Gustavo Scarpa e o Wesley, fechando ali 2 jogadores que jogam em casa do melhor time do campeonato. A segunda formada com Alisson e Ricardinho, já que a Chape cede muito para meio campista e atacante, e o Ricardinho é aquele atacante mais ofensivo ali do Grêmio. E uma terceira opção aqui entre Sanches que pontuou 9,60, pontuou muito bem na rodada anterior, e o Marinho, a volta do Marinho, o Marinho que pega um jogo difícil, é verdade, contra o Corinthians, mas o Corinthians está em má fase e o Santos, quando joga em casa, costuma vencer suas partidas. Então são 3 boas opções para você estar fechando o seu meio de campo ali. Antes da gente estar fechando o nosso meio de campo, eu vou estar indo aqui, dando ainda algumas boas opções que a gente tem para o meio. São elas o Ederson, boa fase do Ederson, tem que ser levado em consideração, apesar do jogo muito difícil. Rafael Veiga, bom jogo para ele também. Lima pega o Atlético Goianiense em casa, então de olho no Lima. Nátio Fernandes, mas o Nátio Fernandes ainda não mostrou para que veio. Para finalizar, aqui o PP, boa partida para o PP quer pegar um Bahia fragilizado aí. E aqui, fechando, Everton Ribeiro, essa dobra Everton Ribeiro e Arrascaeta no meio é muito forte para a rodada também. Mas, para o nosso time, a gente vai ficar aqui com o Alisson, fechando com alguém do Grêmio no meio. A gente acha que esse jogo para o Grêmio é muito favorável. Assim, sobra uma vaga no ataque, mas diante de tanta opção de meio campista, vocês optarem por ir com mais um meia, vocês podem estar indo muito bem aqui na posição 4-4-2, fechando com um desses que eu citei. Eu fecharia com o Scarpa e assim meu time estaria completo com um jogador do melhor time da competição, Arrascaeta, Terãs e Alisson, 4 bons meio-campistas, e o ataque fechado com Bruno Henrique e Gabriel, o Gabigol, estaria um time muito forte para a rodada. Mas, por enquanto, a gente está indo aqui no 4-3-3, a gente está indo sem o Scarpa. Vamos ver aí se o Abel não vai poupar ninguém, porque o Palmeiras tem Libertadores na semana que vem. E o meu atacante aqui, eu vou fechar com ele, o Di Marinho, está voltando, então o Di Marinho não pode ficar de fora do nosso time. Assim, o nosso meio de campo ficou fechado com Arrascaeta, Terãs e Alisson, e o nosso ataque com Bruno Henrique, Gabriel e Marinho. Vou botar aqui na posição de escalação para vocês estarem visualizando melhor o nosso time. O nosso time vai com Richard no gol, Wanderson e Marcos Rocha nas laterais, Pedro Jeromel e Gustavo Henrique, a nossa dupla de zagueiros, Arrascaeta, Terãs e Alisson, o nosso meio de campo, e o nosso ataque com Bruno Henrique, Gabriel, o Gabigol de capitão e Marinho, técnico, Renato Gaúcho. E o nosso banco de reservas tem Gabriel Chapecó no gol, Felipe Luiz na lateral, Renan, zagueiro, Zé Rafael, meio de campo, e o Kleber, o Clebão da massa, o nosso atacante com esse jogo bem favorável que ele tem. Esse nosso time custou
141,05 e a gente espera que a gente mantenha a nossa regularidade em mais uma rodada. Então, pessoal, esse foi o nosso primeiro esboço. Espero que vocês tenham gostado. Aproveite para seguir a gente nas nossas redes sociais. Isso é muito importante, porque é lá que sai a nossa escalação momentos antes do fechamento do mercado. @Cartola Sem Demora, o nosso Instagram, ou se você preferir, o nosso grupo de Telegram gratuito. O link está aí na descrição do nosso vídeo. Então é isso, pessoal. Sem mais demora, vem comigo e vem mitar.